Podcast Brasil UFO. Olá, sejam muito bem-vindos os amigos ouvintes do Podcast Brasil UFO, hoje iniciando o episódio de número 17. E como assunto principal deste episódio, nós falaremos sobre a Fazenda Santa Terezinha, que fica em Lins, no estado de São Paulo. Mas antes de darmos início, gostaria de agradecer a audiência do programa que nos acompanha pelos agregadores de áudio através do YouTube ou quem prefere ouvir direto pelo nosso site, que é o brasilufo.com, lembrando que é a escrita internacional, a escrita do Brasil com Z. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Cleiton Feltran e comigo na bancada virtual do programa, direto do estado do Rio de Janeiro, o pesquisador ufólogo e editor do canal do YouTube Na Trilha dos OVNIs, Riba Menezes. Fala, Riba! Olá, Cleiton. Como é que você tá, meu querido? Tudo na paz? Um prazer, Cleiton, estar mais uma vez aqui com os ouvintes do Podcast Brasil UFO. Eu sei que eles nos tratam sempre com um grande carinho, nos mandando lembrança, beijo, e eu retribuo de volta. E hoje, Cleiton, nós temos aqui um casal que tem uma história maravilhosa que eu vou ficar sabendo aqui junto com você, mas eu estou sabendo que é um caso oficial, documentado e tudo pelo Arquivo Nacional, então um caso muito sério e real, né? Isso que é importante. Então eu vou deixar essa apresentação aí com você. É isso aí, diretamente da cidade de Lins, no estado de São Paulo, os nossos entrevistados de hoje, trago aqui Gustavo Genesini e Marli Genesini. Muito obrigado por estarem aqui presentes conosco essa noite. Sejam muito bem-vindos. Ô, Cleiton, obrigado. Obrigada. Só pra deixar claro, né? O Riba falou casal, mas é casal de filho e mãe, tá? Isso. Não é... né? e é isso aí. E vocês estão na região centro-oeste de São Paulo, né? Então, assim, hoje os nossos convidados vão trazer os casos, né, documentados aí acho que aconteceu em 1969. É isso, Gustavo? Isso, o que está documentado foi em 69. Foi em 69, mas provavelmente os casos tenham sido registrados até antes, né? Mas a gente vai falar ao longo do programa, tá? Só lembrando aqui os amigos e ouvintes do Podcast Brasil UFO, ou você que está chegando agora, que nós sempre traremos casos de avistamentos registrados no Brasil e no mundo. Compartilharemos nossa opinião sobre os casos abordados aqui no programa. Nós queremos sempre dar visibilidade aos nossos ouvintes, assim como hoje. Então abrimos esse espaço a todos que quiserem enviar perguntas, suas histórias e também os seus relatos sobre a ufologia brasileira e mundial, tá bom? Então, pra gente dar início aqui, eu gostaria de saber, Riba, o que tá rolando de novo lá no canal Na Trilha dos OVNIs. Pra quem quiser, acessa lá no YouTube, no canal do Riba Menezes, Na Trilha dos OVNIs. O que tem de novidade por lá? Cleiton, eu tô com 2 casos sendo pesquisado que eu tá na sequência lá. O primeiro caso é OVNIs invade sítio em Tanguá. É um caso que eu tô pesquisando junto com o Cristiano Gonçalves, do canal Contato OVNI. Certo. Foi um caso muito interessante que aconteceu em Tanguá. Tanguá, para quem não sabe, é uma região próxima a Itaboraí, Niterói ali. É um local que tem alto índice de aparecimento de OVNIs. Por sinal, foi lá que um objeto me cercou no meio da pista quando eu estava voltando de um show, foi lá perto. No meu canal tem a foto desse caso. E foi nessa região também que eu conto um caso de um objeto vermelho que desceu em cima de um boi lá e matou o boi, que eu conto essa história lá. Fui tudo nesse local, Tanguá. Uhum. Então, mas assim, só pra entender, o caso que aconteceu agora, o atual, agora, então, foi o quê? Foi em 2021? Não, esse caso foi agora, tem mais ou menos, foi agora, foi agora, esse ano, começo agora, tem uns 2 meses atrás. Aham. O que acontece é o seguinte, é um casal que chama Ana Paula e Augusto. A Ana Paula era em torno ali de 10 horas da noite. A Ana Paula estava lavando
quintal dela, no tanque lá, alguma coisa, e ela olhou para o céu, e ela mora numa região que tem pasto, galinha, então ela tem uma visão ampla, é um interior, né? Ela olhou para o céu, estava vindo mais de 20 objetos vindo da direção de Magé, Petrópolis e Friburgo, região serrana. Então estavam vindo mais de 20 objetos e atrás desses 20 objetos vinha uma luz forte dando cobertura, iluminando tudo. E ela achou aquilo interessante, pegou o celular, tirou uma foto. Essa foto eu mostrei no canal. E esses objetos, eles vinham, e em cima da casa dela tinha uma nuvem. Esses objetos entravam dentro dessa nuvem e não saíam do outro lado. Nossa. Isso que ela ficou intrigada com aquilo. E os objetos foram entrando dentro daquela nuvem. E o último objeto que veio, que era um farol iluminado grandão, que iluminava tudo, que, nas palavras dela, ela falou que era um holofote tão grande que dava para iluminar um campo de futebol com maior facilidade. E na hora eu não entendi, só fui entender quando eu vi a foto. A foto ela tirou com o celular, mas dá para a pessoa ter uma noção. E esses objetos entraram dentro dessa nuvem e não atravessou. O que eu entendi, devia ter uma nave-mãe dentro dessa nuvem e os objetos estavam entrando ali. Isso, ela viu isso. Passou 20 dias depois, ela foi para casa visitar a mãe dela e o marido dela estava sozinho à noite no sítio. Aí aconteceu a invasão pela segunda vez. O marido dela era 2 horas da manhã, estava dormindo e ele acordou com o barulho dos cachorros latindo e das galinhas fazendo algazarra lá no quintal, agitada. Uhum. Ele pegou, ele abriu a porta e foi pro quintal. Quando ele chegou no quintal, tinha mais de 20, diz ele, uns 20 objetos, tudo em cima assim do pasto da casa dele. A altura assim de uns 6, 7 metros do pasto. Nossa. Alguns estavam em cima da casa dele, ele tirou a foto de um objeto. Ele falou que parecia ferradura, mas dava impressão assim que era um bumerangue, os objetos tipo bumerangue. Tinha uns 20. Um dos objetos se aproximou tanto da árvore, da mangueira, que queimou a mangueira. Queimou uma outra mangueira também que nós fomos lá, e uma parte do gramaço, do mato lá estava queimado. E ele ficou com muito medo daquilo, ele pensou em ir embora dali, porque ele estava espantado, e os objetos ficaram ali uns 20 minutos sobrevoando o pasto. Uhum. E ele entrou em contato com a gente, um inscrito no meu canal entrou em contato, contou a história, aí foi eu, Cristiano Gonçalves do canal Contato OVNI e Vinícius Pacheco, foram nós 3 fazer a vigília lá, e nós montamos uma vigília no sítio dele, ficamos lá. Quando deu ali 10 e pouca da noite, começou a aparecer um objeto piscando, pulsante, muito forte, luz metálica, e quando ele chegou na nossa direção assim, o Cristiano perdeu um pouco o foco, falou assim pra mim: Riba, joga a lanterna na ponta daquela mangueira. A mangueira tava assim uns 50 metros, a gente joga a lanterna na ponta daquela mangueira para eu poder me pegar bem na direção do objeto. Só que quando eu joguei a lanterna na direção da ponta da mangueira, automaticamente o objeto lá percebeu, viu, aí ele se apagou. Nossa. O objeto se apagou na hora, Cleiton. Aí eu falei: Cristiano, ele tem a lanterna. Ele percebeu, aí ele ficou uns 5 minutos apagado, daqui a pouco ele tornou acendendo de novo. Aí o Cristiano falou: será, Ribe? Eu falei: é assim. Ele falou: acende a lanterna de novo, Ribe, joga na direção dele. Eu acendi a lanterna e joguei. Eu não gosto de jogar a lanterna nesses objetos, porque eu tenho medo da gente se tornar uma presa fácil. Sim. Ele pode achar que a gente... Mas eu não gosto. Mas a gente ficou tão intrigado, o Cristiano falou: não, Ribe, joga, vamos fazer esse teste. Cara, quando nós jogamos quando eu joguei a lanterna dele de novo, automaticamente ele se apagou. Aí o Cristiano Gonçalves falou assim: Riba, ele percebeu, é com a gente mesmo. Aí o que aconteceu? Passou uns minutinhos, ele se acendeu e ele soltou umas 2 sondas assim. Eu fiquei até com medo quando ele soltou aquelas sondas, eu fiquei com medo daquilo entrar no modo invisível e se aproximar da gente ali. Só que eu não vi sondas ao nosso redor não, mas ele soltou 2 sondas. Aí nós tornamos a jogar a lanterna em cima dele, ele se apagou. Aí nós percebemos que ele tinha percebido o objeto. Aí filmamos, conseguimos fazer uma imagem desse objeto, tá lá no canal. Não um objeto piscando. E quando ele chegou lá próximo do morro, ele tornou a soltar 2 sondas. Depois ele desceu atrás do morro. Então a gente tá com esse caso, a gente lá no meu canal e o Cristiano Gonçalves do Contato OVNI, nós estamos pesquisando esse caso de Tanguá. Nós iremos voltar por esses dias agora para continuar o trabalho lá numa outra região que tem uma visão de 360 graus. Esse é o primeiro caso. E o segundo caso que eu estou entrando também agora é o projeto Onyx. Você quer que eu fale? Dá tempo? Pode falar, claro, pode falar. O projeto Onyx é um projeto super interessante e
Eu sempre falo nas minhas vigílias que eu vi o meu primeiro avistamento. Eu sempre costumo dizer que arrebentou portas e vidraças. Eu não vi OVNI, o meu primeiro avistamento. Eu vi 2 naves discoide, 3 horas da tarde, e elas ficaram paradas 20 minutos em São Fidélis. Foi isso que o meu primeiro avistamento. Eu morava em São Fidélis, só que nessa época, quando eu vi esses objetos lá no final de 79, 80 ali, nessa época já tinha uma equipe do Vanderlei Pena, que é um escritor e parapsicólogo, e ele era ali amigo da Irene Granck, que é a matriarca da ufologia. Eles eram tão avançados. Eles eram tão bem informados, o grupo de ufologia dele era tão bem informado, que quando eu vi aquele objeto lá, ele já tinha uma equipe dele lá na minha cidade pesquisando, e eu não sabia, cara. Olha só. E ele lançou um livro que chama-se Projeto Ônix, que eu achei uma coisa incrível aquilo. Então, São Fidélis e Colônia. Colônia é um subdistrito, é um distrito que faz parte de São Fidélis. Então, em Colônia é o foco onde aparece os objetos. Só que como é do lado, é um distrito, eles também ficam ali em São Fidélis. Então o vídeo que eu vou estar lançando agora devo botar em 3 capítulos, de 1982, um vídeo gravado em VHS, que ele foi em Colônia entrevistar os moradores, e um dos moradores, um dia ele saiu lá à noite num descampado lá num morrinho perto da casa dele, um objeto que diz ele que do tamanho parecido com a melancia, só que grande, desceu na frente dele, a porta abriu, desceram uns seres, e esses seres jogaram uma luz nele e ele desmaiou. Mas não levaram ele? Ele desmaiou, ele não sabe. E numa outra situação, aconteceu uma situação que ele também desmaiou, foi a parar numa outra cidade. Então, acompanha lá no canal o Projeto Ônix, acompanha lá que eu vou estar mostrando essa história toda. E o mais interessante que eu achei, cara, eu vou mostrar a foto de um objeto cilíndrico real, considerado uma das fotos mais originais e consideradas do mundo, segundo os pesquisadores que entendem de fotografia. E o que aconteceu que me chamou mais atenção ainda, esse amigo meu, que é o escritor Penas, o Vanderlei Penas, que escreveu o livro, que é o parapsicólogo que fez parte da Irene Granck, ele falou: Riba, eu tô te mandando uma foto de um OVNI impressionante, considerado tal. Ele fez muito palestra para o estado, para os cadetes da AMAN, a próxima exército convidavam ele já foi fazer palestra lá para os caras. Então é um cara que entende muito, é muito considerado. Hoje ele parou um pouco a pesquisa, que ele está com um pouco de idade, está se tratando aí de um caso que ele está tendo, mas ele está dando um apoio muito forte para mim. Ele virou e falou assim: então, Riba, eu vou te mostrar a foto de um OVNI que estava em cima do morro, um objeto cilíndrico, uma foto muito nítida. Aí ele falou assim: quem tirou foi o filho do Getúlio. O Getúlio é considerado um dos melhores advogados de São Fidélis. Aí como eu morei em São Fidélis, eu ainda tenho contatos em São Fidélis. Eu liguei pra lá pra procurar o Getúlio e o Thales. Quem tirou a foto foi o filho dele, o Thales. Aí eu falei: quem é o Getúlio Santos aí, o advogado? Cara, quando eu consegui o telefone do Getúlio, quando eu comecei a conversar com ele, o Getúlio era um amigo meu de infância, que andava de bicicleta comigo, estudava na minha sala, a gente saía na porrada. Então eu tenho uma amizade. Aí quando eu falei: pô, você é o Getúlio? Falei: sou o Riba, cara. Ele: pô, o Riba Amado da banca. Falei: sou eu. Ele falou: não acredito, cara, que coincidência. O cara é meu amigo, ele me contou a história toda. Ele falou: quem tirou a foto foi o meu filho Thales, foi em cima daquele morro, Riba, que a gente costumava ficar brincando lá perto. Então, ele me contou a história toda, um fato incrível que eu vou estar mostrando brevemente no meu canal. Então, acompanhe aí o Projeto Ônix que está chegando aí. Não vejo a hora, hein, meu? Então, para você que quer acompanhar esse caso aí, acessa lá na Trilha dos OVNIs, lá no YouTube. E assim que o Riba me permitir também, a gente retransmite lá no Brasil UFO. Isso, e quem puder, deixa o comentário lá. Tô vindo pelo canal Brasil UFO, Brasil com Z. Deixa seu comentário lá. Podcast Brasil UFO. Uma outra coisa que eu queria mencionar aqui também é sobre um caso que aconteceu agora nesse mês de agosto, que aconteceu lá na Indonésia, porém tem
outros casos muito parecidos, né? Não sei, para quem acompanha lá no Instagram, Facebook, o nosso canal lá no Brasil UFO, vocês vão poder ver o caso de uma aparição que teve na Indonésia. Não sei se você acompanhou, Riba, isso aí também. De uma figura assim, em cima de uma nuvem, né? E essa figura lembra muito a imagem assim de Nossa Senhora. Teve alguns comentários, né? E teve um comentário também, até feito pelo Hangar 18, né? Que poderia ter sido algum lance de pareidolia, né? Pra quem não sabe, pareidolia é quando a gente olha, por exemplo, a nuvem, ela tem um formato de um cachorro. Você fala, nossa, parece com um cachorro. Oh, nossa, agora parece que eu tô vendo um rosto. Agora parece que eu tô vendo qualquer coisa que você relaciona a algo que a gente conheça, né? Porém, essa imagem é uma imagem assim que, na minha opinião, ela está acima da nuvem, por mais que ela pareça uma nuvem, ela tem um formato de uma cabeça ali, e até assim relacionei assim uma imagem de uma santa, né? Será que antigamente as pessoas que viam imagens sagradas, imagens de santos, será que não foi algo desse tipo, né? Para você que está nos ouvindo agora, né? Será que os nossos antepassados, eles confundiam a casos ufológicos com casos sagrados, né? Seriam separados, seriam tudo a mesma coisa? Como convidado, vamos fazer o seguinte então. O que você acha, Marli, de tudo isso aí? De pessoas assim, eu sei que acho que você ainda não viu o canal, mas quando você puder, você visita lá o nosso Instagram, você vai ver essa imagem aí que parece uma santa assim em cima da nuvem, parece uma imagem sagrada. Você já viu algo assim, se não você ou alguém assim conhecido teu já viu algo desse tipo assim, de ver coisas diferentes assim ao nosso redor, na nuvem assim? Não, assim, a gente vê o que você falou, você vê o formato de uma nuvem, né, parece um santo, mas não em cima, e eu gostaria de ver, eu quero ver essa foto, porque... Então tá bom, depois então você dá uma... depois você dá uma conferida lá, mas porque... Eu não acredito que seja, os antepassados viam a imagem de santo e podia... Eu não acredito, eu acho que era santo mesmo que via, e não tem nada a ver com esse... Eu falo disco voador, né, vocês falam OVNIs. No tempo nosso aqui que aparecia era disco voador. Então, eu sou do tempo do disco voador. Então tá bom. E você, Gustavo? Eu vi essa imagem aí, tá bem nítido mesmo, parece a imagem de Nossa Senhora mesmo. Parece um ser ali, né? Tá bem assim, em cima da nuvem, né? Bem torneado, né? É que nem a Marli falou, né? Normalmente a gente associa, a gente tende a separar as coisas, né? O que é OVNI, disco voador. Mas quem sabe, né? Que o disco voador, ele vem de um lugar do universo. Essas imagens sagradas vêm de outro lugar do universo. Lugar que tem planetas nossos aqui... da nosso sistema solar, que é formado por gases, né? Tem planeta que é formado por água, no nosso caso aqui chama Terra, mas é o planeta da água, né? E assim por diante. Então, quer dizer, dentro do universo, não tô nem falando do nosso sistema solar ou da nossa Via Láctea, eu tô falando o universo, muito grande, né? Coisas que podem chegar até a gente e a gente não pode chegar até eles, né? Então, essas hipóteses, eu gostaria de, assim, levantar para quem tá nos ouvindo que, por que não? Da mesma forma que no passado a Marli viu coisas, o Riba também presenciou, no caso do Riba, ele viu as naves mesmo, né? Viu também um ser diferente na estrada, para quem quiser ouvir lá, logo no começo do nosso podcast, o Riba tá falando sobre esse ser que ele viu na estrada, né? Então, assim, eu também já vi seres dentro do meu quarto, já vi vozes, já vi coisas que a física não explica. E como que a gente explica? A gente vai colocar tudo isso aí na nossa cabeça? É tudo coisa da nossa cabeça? Por que eu não vejo mais, né? Por que eu não vejo mais? Será que eu deixei de ser maluco? Ou
Entendeu? Tem coisa que não dá pra explicar, pessoal. Tem coisa que é uma coisa... são coisas sonho, que... né? Sonho, né? Às vezes o sonho... sonha e a coisa acontece, né? Exatamente. Como que explicar? Como explicar isso, né? Então são coisas que deixa a gente a pensar. Então assim, você que não viu ainda, entra lá no Instagram ou no Facebook, vê lá que você vai ver a imagem que aconteceu na Indonésia, né? Pena que o vídeo foi curto, mas foi tudo que a gente conseguiu. Mas dá pra ter essa imagem nítida. Depois você mostra pra sua mãe, tá bom, Gustavo? Ô, Cleiton. Fala, Riba. O interessante é que a Marli, ela falou ela falou um negócio que eu achei muito interessante, né? Ela falou assim, no meu tempo era disco voador. E isso é genuíno. Eu lembro que quando lá no final dos anos 70, que eu trabalhava na banca, eu vendia, quando falava também, naquela época eu só falava de disco voador. Quando falava de disco voador, saía ou na revista Planeta, ou na revista Cruzeiro, ou se não nas Seleções. Aí depois apareceu uma revista que chamava-se Planeta OVNI, porque o assunto OVNI na revista Planeta começou a chamar tanta atenção das pessoas que a revista Planeta fez uma Planeta OVNI. Aí foi ali que começou o começo das outras revistas. Então, naquela época, quando o cara tirava uma foto de um objeto e colocava lá, era aquilo mesmo, porque não tinha esse fake que tem hoje em dia no computador, que edição, hoje em dia, né? A pessoa monta aquelas mentiras, um montão de coisa montada e bota lá, mas aquilo é montado. Na época da Marli, essa época era uma época legal, porque as pessoas falavam disco voador. Aí hoje já mudou para OVNIs, objetos voadores não identificados, quando a pessoa não tem certeza e não sabe o que viu. Eu, Marli, quando vi a primeira vez, eu vi disco voadores. Eu vi dois discos. Disco voador, para mim, a palavra diz, é redondo, prateado, aquela coisa clássica, discorde. Foi isso que eu vi. E eu vi num local que acontece muito, que São Fidélis, ali aquela região. Então eu tenho saudade dessa época que a Marli falou aí, que nessa época a coisa acho que era mais real. Eu vi muito de dia, era prateadinho. É mesmo? Aonde? Lá na Fazenda Santa Terezinha? Na Fazenda, porque eu morava na Fazenda, né? Eu sempre morei lá até os 14 anos. Quando ele apareceu a primeira vez, interessante que o meu pai, ele apareceu aqui no Clemente Ferreira, que é um hospital, né? Primeira vez, ele apareceu aqui em Lins. E até a mulher pediu água pra mulher, tudo. É a história lá do Clemente Ferreira. Mas o meu pai, ele duvidava, ele ria. Ele falava, eu não acredito nisso, eu não acredito nisso. E aí a gente morava na fazenda, eu e mais 2 irmãos, numa casa lá. Aí quando chegou a noite, a gente foi tudo dormir, que a gente era pequeno, tinha ali uns 9 anos. E o meu pai e minha mãe viu uma luz que tinha uma mata perto, viu? Meu pai viu uma luz, aí ele falou pra minha mãe, entra pra dentro que eu vou atrás da casa ver o que é isso. Quando ele chegou atrás da casa, o disco tava em cima dele, grandão, enorme, cheio de luz embaixo. Ele levou o maior susto, ele não falava, apagou a luz da casa, sabe, que era aquelas chave, né? Apagou a luz da casa. Caiu o disjuntor. Caiu o disjuntor, caiu, ele entrou pra dentro, a minha mãe perguntava o que foi, ele não falava, ele não conseguia falar. Bom, aí passou, né, ele ficou assim, sem falar. No outro dia, aí depois a luz voltou. Quando ele subiu, ele sumiu, a luz voltou. E aí no outro dia, eles foram lá atrás da casa para ver o que tinha acontecido. Todos os varal da minha mãe, que naquele tempo era varal de arame, né? Os varais estavam tudo torto, tudo assim, de um formato só igual. E era uma coisa interessante, só que tudo em zigue-zague. Aí o meu pai avisou, né? Ficaram sabendo. Aí foi televisão, tudo, só que ninguém conseguiu ver. A televisão ficou lá na época, ninguém conseguiu ver. Quando as pessoas da televisão tudo ia embora, ele aparecia de novo. Era assim, só aparecia pra gente lá da casa. Então, esse caso aí foi documentado, no caso. Até eu ia falar pro Gustavo, já pegar esse gancho que a Marli ela puxou, pra ele ler pra gente o que a aeronáutica documentou na época. Você pode ler pra gente, Gustavo? Isso, que esse caso que ela falou aí é o que tá documentado, né? Teve outros casos, né, que ela viu, mas esse daí é o que foi documentado. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos lá, você lê pra gente esse documento aí, e aí depois a gente continua nos casos aí que a Marli pôde presenciar. Aí você começa no começo, que eu tô interessado nisso, tá, Marli? Conta isso pra mim direito. Começa aí, faz o começo. Vamos lá. Ô, Gustavo, lê pra gente o documento aí, por gentileza.
Só vou explicar, assim, como que eu cheguei nesse documento, né? Que eu cresci ouvindo essas histórias, né, do meu avô, da minha avó, né, da minha mãe. E, assim, não era uma coisa que falava muita frequência, né, essas coisas, porque meu avô era um sério, né? Não era muito de brincadeira, vamos dizer assim, né? Aham. Então, eu não gostava muito de ficar falando isso daí, de medo dos outros dar risada e tal, né? Que antigamente tinha essas coisas, né? Até hoje é assim, viu, Gustavo? Até hoje, né? Às vezes eu falo pra amigo meu essas histórias, tudo dá risada, né? Mas Tem que saber pra quem falar, viu, meu? Não é todo mundo que aceita isso não, viu? eu nunca vi, eu tenho vontade de ver, mas eu nunca vi. Mas aí como eu cresci escutando essas coisas, então a gente começa a ter interesse no assunto. Não, tal, eu vou te falar, viu? Normalmente quando um familiar vê, o outro também vai ver. Então, por exemplo, se você tiver acesso a essa fazenda aí, Santa Terezinha, é capaz de você ir lá e ver, viu, meu? E até hoje acontece casos lá? Então, é isso que eu ia comentar. A fazenda tem até hoje, tem. Eu sei o lugar que aparecia, tinha casa até há pouco tempo atrás, tem uma outra casa lá ainda em pé. É que ninguém mais ficou muito prestando atenção, né? Que antigamente tinha uma colônia que morava lá, né? Meu avô tirava leite, então tinha bastante gente que morava junto, entendeu? Uhum. E então eu acho que era mais. O pessoal reparava mais, né? Eu não sei se até hoje, às vezes, pode ser que ainda apareça, né? Porque eles tinham muito interesse naquela área lá. Aham. Ô Gustavo, lê pra gente o documento aí que... não, antes de você explica pra gente como é que surgiu o seu interesse até você chegar nessa documentação aí. Isso, então, aí ouvindo essas histórias, ele falou que, igual minha mãe comentou, que foi o pessoal da Força Aérea lá e fez essa descrição. E aí ele deu esse depoimento e tal. E há um tempo atrás eu lembro que liberou o Arquivo Nacional, né, documento. E aí me deu na cabeça, eu vou pesquisar, será que o do meu avô tá lá, né, não sei, né? E eu pesquisando achei lá o documento, aí eu salvei em PDF. E lá tem a descrição, que é um arquivo simples em PDF, acho que é xerocado, né? Que eles xerocaram e digitalizaram. E lá tem um número do documento aqui, um número acho que é deles lá, um número diferente dele. E fala assim, tem um documento, tem o grau de escolaridade do meu avô, que no caso ele tinha só o primário. A profissão que ele exercia, né? Que era pecuarista. E o terceiro item aqui era TV, aí colocava possui, não sei por que era importante a televisão na época. Era um bem na época, né, a TV, né, você ter uma televisão não era qualquer um que tinha, né. Eu acho que sei lá pra ver eu acho também o seguinte, a TV... por que a aeronáutica ela pergunta se tem TV? Porque a TV ela pode, através de algum filme, eu sei que talvez em 69 não tinha tantos filmes, mas ela poderia ter influenciado o teu vô nessas histórias, entendeu? Induzido, né? Induzido, Eu não sei, também vou ver o nível social da família, né, sei lá. Aí coloca o município e estado, que é ali em São Paulo, o horário da ocorrência, que é às 10h20. A data, 4 de fevereiro de 69, o local, a fazenda, né, Santa Terezinha. E aí tem o depoimento, né, que fala a presença nas imediações, que são casas, alta tensão, serraria, que tinha na época. E aí tem a narração do Oane, né, no caso, na época, eles chamavam, né, Oane. Ioane, né? Oane. E aí coloca assim, que estava na varanda de sua casa, na fazenda, e com a sua esposa, no caso minha avó, e 2 empregados. Os 2 mocinhos estavam subindo para a sede, quando Lindomar viu uma luz sobre a capoeira. Chamou a sua atenção e dos demais. Todos viram que a luz se apagou e se acendeu segundos depois, deslocando-se em direção à casa. Apagou de novo. Aí o pessoal se espalhou ao redor para melhor procurar. Lindomar e viu, quando Lindomar viu e deu um berro arrastado. E o Oane iniciou a subida ascendente à luz. Desculpa às vezes errar, aqui que o documento é meio apagado. Tá escuro o documento, é uma Xerox, né? É uma Xerox digitalizada, né? Isso. Aí então, o objeto iniciou a subida ascendente à luz, avermelhada clara. Apagaram-se então as luzes da fazenda e da colônia. Nossa. A mesma linha
porém chaves diferentes. A chave desceu, aquela chave manual, né, que tinha aqueles fuzil, ela desligou, como se alguém tivesse dado lá e puxado. E, né, as chaves instalaram e Lindomar correu para dentro da casa. Aí acaba o depoimento. E aí tem um desenho feito à mão, né, do Oane, que ele viu, colocar a luz, onde estava a luz, né, embaixo do... Parece um formato de disco mesmo. Como se fosse 2 pratos, né, um de boca pro outro, assim, com uma luz saindo embaixo, uma luz vermelha clara. Esse é o documento que tá registrado no Arquivo Nacional, isso daí. Depois a gente disponibiliza lá no canal, né? E assim, nessa época que aconteceu, ô Marli, você tinha que idade? Você lembra disso? 4 de fevereiro de 69 eu tinha 8 anos, porque eu nasci em 60, em outubro, então eu tinha 8 anos. Mas você lembra desse caso, assim? Você não chegou a ver nada, assim, não, junto com o seu pai, né? A gente estava dormindo, eu e meus 2 irmãos. Só que assim, eu lembro que o meu pai ficou muito horrorizado vários dias. Ele não queria dar entrevista, ele tinha medo de dar entrevista. Ele ficou em choque, né? Um choque, o meu pai foi. Mas depois a gente mudou dessa casa, que era uma casa embaixo, nós fomos pra casa de cima. E aí eu já tinha uns 10, 11 anos, que eu fiquei até 14 anos na fazenda, que eu morei lá. Essa casa de cima, aí ele aparecia muito, aí a gente via direto. Meu pai ia dormir, ficava eu, minha mãe e meus irmãos, tinha um monte de mangueira, ele ficava com aquela luz, igual a mulher viu aí, bem forte, ele ficava passando todas as mangueiras, assim, até o teu. Ele ficava em cima da mangueira, Marli? Não, ele ficava passando a luz, assim, como se você pegar um ele jogava o farol em cima da mangueira. Isso. Em todas as mangueiras ele passava, porque as mangueiras eram um círculo de mangueira, ele passava em todas. Mas sabe por quê? Eu fiquei sabendo, o objeto lá em Tanguá queimou a mangueira. Depois um cara do meu canal entrou lá, falou que a mangueira, eles têm uma energia muito forte ali, que eles se aproximam de mangueiras. Pode ser que ela tenha desidratado, né? Que você fala queimou, né? Desidratou a mangueira, seria isso? Isso. Não, lá na fazenda não fazia nada. Eles passavam aquela luz direto lá e a gente ficava vendo até o teu irmão mais velho que ele queria ir embora com eles. Deixa eu ir, mãe. A minha mãe ficava nervosa. Ele saiu lá fora, tentou ir junto. Sério? O Selmo, se você quiser, ele dá depoimento. Né? Não, depois manda ele falar com a gente se ele lembra disso aí. Eu vou embora com eles, eu vou embora. Ele saiu lá fora, mas não foi, não. Aparecia quase toda noite. Você chegou a ver durante o dia também, Marli? Então, à noite a gente ia na coisa, ele tinha um terreirão de café. Já sabe o que esse terreirão tinha fazendo antigamente? Terreirão de café. E quando você ficava lá, a gente já estava acostumado, a gente não tinha nem medo. Aí ele já aparecia aquela luz, ele vinha, ficava em cima do terreirão, a gente ficava olhando ali, meia-noite. Ele gosta muito de aparecer bem à noite, bem de noitão, meia-noite, tudo. E aí, quando a gente ia para a cidade, que eu morava lá, tinha minha tia na cidade, a gente estudava na cidade. E o meu pai ia buscar a gente à tarde. Quando a gente vinha embora, 5 horas assim, meu pai falava, lá o disco voador, ó, ele ficava acompanhando o nosso carro do lado. Era prata, né? Era prata. Isso aí eu vi muito de dia. 5 horas da tarde. O que você viu? Ele era redondo? Como é que era o objeto durante o dia? Se fosse, é isso que o Gustavo falou, como se fosse 2 pratos, um em cima do outro, prateado. Sim. E aquilo, porque não é avião, que podia falar assim, é um avião, mas ele seguia a gente na estrada de terra, ele seguia a gente até a fazenda, né? Meu pai falava assim, olha o disco voador lá, gente, olha, e a gente falava, pai, não olha lá ele. Teu pai não ficava com medo? Não, a gente já não tinha mais medo, a gente já estava acostumado com ele, porque a gente via sempre. Era muito. E eu não vi um ponto. Ô Marli, você lembra de você conseguir, já que vocês viam com tanta frequência, de ter visto alguma janela, alguma coisa assim nesse objeto? Não, nunca vi nada de perto, nunca vi. A gente via mais assim de longe, sabe? Meu pai que viu de pertinho. Meu pai, quando viu de pertinho, falou que ele era grande e embaixo ele tem um monte de luz. Embaixo tem coisa embaixo, tinha coisa embaixo. Mas ele ficou tão apavorado. Mas meu pai viu de perto, assim, ó, em cima do meu pai viu. Tanto é que ele perdeu até a voz. Ele falou que era um negócio grande, cheio de luz. Nesse dia, seu pai estava no pasto? Não, meu pai estava com a minha mãe na área ali, estava fazendo. Perto da casa mesmo, né? Aí viram aquela luz vindo da mata, e aí, que nem o Gustavo falou, parece que apagou. Aí meu pai ainda falou, vamos ver o que é isso, vamos lá atrás da casa. Aí meu pai viu aquilo de perto, em cima dele, ele foi o único que viu. Não, os outros não viram. E foi aquele pânico, né? Tem uma história também, mãe, que você viu em cima do poste.
Ele ficava em cima do poste nesse terreirão. Ele ficava lá em cima do poste. Sou do transformador, né? Transformador. E aí ficava embaixo, ficava aquela coisa redonda, aquela luz dele, bem grande, redonda embaixo. E ele ficava em cima. Nossa, a gente via isso muito. Ô Marli, você lembra se você ouvia algum ruído desse objeto, não? Não. Super silencioso. Não tem nada de barulho. A gente Olha nunca só. ouviu nada. Era só luz mesmo, ele e nada. Mas eu vi muito. Pode falar, ai, não acredita. Eu acredito que eu já vi. Aí tinha também uma luzinha, né, mãe? Menor que passava onde tirava leite, né? Ela ficava andando. E não tinha uma história, né? É tanta coisa que a gente, né? Faz tantos anos isso, né? Provavelmente essa luzinha menor é a sonda, né? É o que o Riba falou lá na outra história lá, que as naves maiores vão soltando menores, né? Talvez Verdade. ali pra ir até perto, né? Você mora a quantos quilômetros dessa fazenda Santa Terezinha hoje? A fazenda, acho que dá quanto? 9? Dá uns 9, 10 quilômetros. Daqui de casa até na fazenda, uns 9 Ainda quilômetros. tem a fazenda, é tudo nosso, dividido. Meu. É que lá, assim... Os pra moradores- explicar- Os moradores atuais que ainda moram lá, vocês já procuraram conversar com eles para perguntar isso, se alguém já viu? Vocês já mostraram esse documento, já contaram para eles os casos que aconteceram, se eles têm alguma coisa para falar? Vocês já procuraram saber isso por lá? É que é assim, ô Riba, lá depois meu avô em 2005 parou de tirar leite, né? Uhum. E arrendou pra cana, que virou bastante canavial tem aqui, né? Sim. E aí parou, os funcionários foram embora, né? Só ficou, acho que uma família lá só e o pessoal geralmente dormia cedo, né? Não tinha esse costume mais de ficar até tarde, acordado. Porque hoje em dia, hoje em dia, com o advento da televisão, do celular, as pessoas realmente ficam dentro de casa assistindo filme, ficam vendo um Exatamente. celular, ninguém fica mais no quintal olhando para o céu. Mas eu tenho quase que certeza que se esses objetos ficavam por lá pesquisando aquela área, jogando farol, é que ele tem interesse em alguma coisa por ali. Eu acredito que se tiver algum morador lá que se interessem por isso e se propor a ficar olhando de vez em quando, eu tenho certeza que eles vão ver coisas ainda. Porque não é possível um objeto a ponto de seguir o carro do teu pai ver aquela nave metálica. Aqueles objetos estão lá ainda, com certeza. É porque precisa... Eu também acho. Eles estão Lá por tem ali. uma família que mora ainda lá. Você tem amizade com eles, ô Gustavo? Tem uma família Você que mora acha ali. que você conseguiria mandar, por exemplo, você chegar lá pra eles, tentar gravar um áudio no WhatsApp, você questionando ali pra gente tentar pesquisar esse caso aí? Falar sobre esse documento oficial que você tem. O rapaz que mora lá hoje, ele na época ele não morava lá, né? Ele mudou pra lá faz pouco tempo. Aham. O que pode fazer, assim, ele ver se ele pega uns dias, ficar olhando até mais tarde, né? Ver se vê alguma coisa. Uhum. Ali, pra explicar onde que eles apareciam mais, onde que eles desciam, né? Mais ali, hoje é um açude. É uma área bem de declive, sabe? Assim, eles desciam lá, né, mãe? Eu não sei porque eles tinham interesse naquela área lá. Eu não sei. Sabe de uma coisa? Normalmente, lugar que vira açude é que foi explorado, foi cavado, né, para pegar alguns minerais, né? Normalmente, por exemplo, para você pegar ouro, para você mina d'água. Lá. Então, mas para você pegar, por exemplo, ouro, para você fazer, como é que chama quando faz o garimpo, né, do ouro ali? É tudo nessas minas, né? Mina d'água, tal. Será que essa região de vocês aí não seria uma região rica assim em minerais para esses objetos terem tanto interesse? Eu já pensei até nisso, tem petróleo, sabe que não tem nada? Não, lá tem assim, você cava 40 centímetros e acha água. É muito rico lá. Olha só. Tá vendo? Deve ser um local que tem muitos minerais, cara, com certeza. Então. Deve ter minerais, nióbio, alguma coisa interessante lá. Gustavo, eu acho que se você um dia estiver andando por lá e procurar conversar com aqueles moradores, principalmente os mais antigos, você pode ter certeza que sempre tem alguém que viu alguma coisa. Devagarzinho eles vão falando, você vai saber de muita história por lá, eu tenho certeza disso. Ou se não, a gente marca um dia aí que tiver todo mundo já bem, pra fazer uma vigília também, né? Se o pessoal da fazenda permitir, a gente passar uma noite lá verificando lá se tem alguma anomalia ou não. O que você acha?
Bom, pode ser, pode. Com certeza, não. Eu tenho acesso lá. A minha mãe tem a propriedade lá. Eu vou direto lá. Só que a gente não fica à noite, né? A gente vai durante o dia e depois vai embora. Mas a intenção é passar ali meio que à noite, né? Pra verificar. Sim, que nem, por exemplo, a Marli tava falando. O horário de aparecer OVNIs é esse horário mesmo ali, 3 da manhã, 2 da manhã, é o horário que eles aparecem, que talvez até porque não tenha tanto movimento, né, pra registrar, né? Sabe que a gente ficava... Você lembra daquelas portas antigas que tinha janelinha? Aham. Não sei se vocês lembram. Então tinha na sala da casa, a casa era grande, lá na sala da frente. Portinha que se abre na altura da cabeça, né? Aquelas portinhas que você ia pra ver quem é. Antigamente tinha aquela portinha. Aí a gente pegava, dava assim 11 horas, 11h30 da noite, e a gente falava, mãe, vamos lá ver o disco. Aí a gente saía, ficava, e a portinha era pequena, um ficava empurrando a cabeça do outro que eu queria ver. Era muito engraçado, porque aí ficava minha mãe, eu, o Anselmo, o Júlio, a gente ficava lá. Então, assim, aí você já via a luz, você via lá nesse lugar do rio aí que o Gustavo tá falando, do açude, que era, você já começava a ver a luzinha, aí via, eu lembro que eu ficava até arrepiado, porque um pouco ele aparecia aqui. Qual foi a vez que ele se aproximou mais de você, ou que você viu mais de perto, Marli? Conta pra gente como foi. Quando tava aí nesse terreirão ele vinha bem de perto na casa, aí ficava em cima do terreirão, em cima do poste, e a casa era perto, coisa Já dá uns 15 metros no terreirão. E ali a gente ficava, vamos ver o disco voador. E meu pai ficava bravo, ele ia dormir e falava, vocês são besta, fica atrás dessas coisas, sabe que jeito, né? E a gente ficava lá na portinha, daí um pouco a gente via a luz, aí a gente ficava vendo aquela luz e passava, hein? Ele passava pra lá, passava pra lá. Vixe, era até divertido, né? Porque mas pelo que você tá falando, ele passava devagar, né? Não passava rápido, né? Devagarzinho. Devagarzinho, andava devagarzinho. Ele ficava circulando ali por cima do sítio. Ficava em cima da casa, ficava. Ô Marli, você lembra de... vocês ficavam olhando esse objeto até ele ir embora, ou ele ficava lá e vocês iam dormir e ele continuava lá? Não, a gente ficava, daí depois ele desaparecia, ele sumia. Mas como que ele sumia? Como que você descreve assim? Apagava, a luz apagava, você não via mais nada. Era tudo escuro, né? Entendi. E ele tinha um horário que ele sempre aparecia assim, ou de madrugada, quando seu pai acordava de manhã cedo, ele costumava estar por lá ainda? Não, ele só aparecia tipo 11 da noite, ficava até uma meia-noite, 1h da manhã, ele ficava ali rodando. Sempre nesse horário, de 11 até 1h da manhã. Sempre essa hora aí. Mas quando ele passava a luz nas mangueiras, ainda aquele dia deu medo. Porque a mangueira era muito perto da casa, da cozinha. Nossa, começou a passar aquela luz, passava tudo assim, eu não sei. Era em círculo, bem forte, mas era E que cor era a luz que batia no chão? Mas era uma luz branca, metálica? É uma potência de luz, né, meu? É como se fosse igual a moça falou, de coisa de futebol, de estádio. Era uma luz. Já viu aquela solda elétrica? Era daquela cor assim, branca? A luz, que cor era? Branca, igual de estádio de futebol, aquela luzona. Luz de refletor de estádio de futebol, luz branca. Holofote, né? Holofote, né? Isso. Sim. Aí ele passava de não sei, na época, eu não sei quantas mangueiras tinha lá, mas era bem grande, era bonito. Aí passava tudo, ele ficava passando na mangueira, pra lá e pra cá. O tempo inteiro. Hein? Mas o foco de luz iluminava o quintal todo, era um foco assim que só iluminava a mangueira? Só a mangueira. Estava tudo no meio das mangueiras. Foco fechado, né? Foco fechado, igual lanterna quando dá aquele foco fechado. Isso, assim, passando nas mangueiras. Ô Marli, você lembra se você, por exemplo, você via alguns animais assim, você sentia a falta de alguns animais ou percebia alguns animais até machucados? Não, isso não lembro. Não, acho que não. Vocês chegavam a comentar com os vizinhos, assim, que moravam na região, ou ficou pra vocês esse daí? Eu não lembro, isso aí eu não lembro. Eu lembro que tinha um empregado que morava no meio da casa da gente, então tinha um pasto, né? Então tinha um empregado que a moça era a nossa cozinheira e ele tirava leite, né, com meu pai. Então eles moravam bem perto da nossa casa. E aí o disco voador também passava esse holofote na casa deles, direto, lá na casinha deles, lá, no meio dava pra ver a casa deles, que era perto da nossa. Uhum. Eles são vivos ainda? Então, eu acho que ele já faleceu. Eu não sei se ela, mas eu não sei nem onde ela anda. A Nice, não sei. Mas eles também chegaram a ver bastante. Mas os empregados da fazenda do meu pai, tudo viu. Eles tudo viam. É que já faz muitos anos, né? Eu já tenho 60 anos, imagina. Sim. Quantos anos faz isso, né? Então...
O meu pai morreu já faz 3, tá todo mundo morto. Então. Não, e um caso documentado pela aeronáutica, né? Sim, Pelo que a senhora sim. tá contando, é um caso muito real. Com certeza. ô Clay, Oi. e eu pesquisando isso daí no Arquivo Nacional, eu achei outros casos aqui de Lins, né, no mesmo período, quer dizer, bate, né, com o período de habitação. Sim, que pode ser o mesmo objeto, né? E quais gente casos eram? Se eu não me engano, tem um caso famoso do dia que aconteceu em Lins, hein? Tem o da Maria Sintra. Ah, foi nessa região, né, da Maria Sintra. Se foi na mesma época, muito provavelmente eram os mesmos objetos, né? Maria Sintra, para quem não sabe, era uma senhora que trabalhava num hospital, não foi isso? E que ela trabalhava no hospital. Clemente Ferreira. Isso. Clemente Ferreira. Ela trabalhava no hospital e um objeto desceu ao lado do hospital, diz ela que era como se fosse uma cúpula branca, e uma mulher desceu pedindo água, acho que é umbaúba, alguma coisa assim, a mulher falava que queria Ela falava embaúra. Embaúra, alguma coisa assim, a mulher pedia água e a mulher encheu o cantil, como se fosse um cantil, deu a água pra mulher, aí ela foi a mulher entrou dentro daquele objetozinho pequeno que tava ali, e aquilo subiu, a dona Maria Sintra. Inclusive, se eu não me engano, quem foi atrás desse caso, eu vou procurar saber aqui, o Marco Aurélio Leal, se eu não me engano, há pouco tempo, foi atrás desse caso aí. Tem o áudio dela dando depoimento dela. Mas não foi Sim. ela que ficou toda molhada depois que eles subiram? Teve uma que ficou toda molhada, que jogaram. Ali, Então no caso, Então é nessa região, essa região aí já é conhecida por ter esses casos. Tem no Arquivo Nacional que estava pesquisando, tem documento também de avistamento de dentro da cidade, pessoa que viu o objeto à noite, entendeu? Aham. Como Então foi uma época meio movimentada aqui. Sim, sim. E lembrando que 1969 foi quando o homem foi pra Lua, né? Então, pode ter sim relação nesses casos aí. Eu acho que foi uma época rica de avistamentos, hein? Essa Sim, época aí sim, que sim. aconteceu com a dona Marli, o pai dela, Maria Sintra, né? Aham. Tanto que o Gustavo acho que ia falar que tem um áudio, né? Pra quem quiser... da Maria Sintra falando, dando um relato, né? E ela fala, até acho que no relato, se eu não me engano, não, mas eu não sou louca, né? Porque ela trabalhava num sanatório, não é isso? Isso. Então. Pra dormir à noite lá, né? Mas ela era funcionária, né? Isso, mas sei lá, né? O pessoal ali. Tem até eu não sei se foi o Marco Antônio Leal que entrevistou na época. Marco Aurélio. Como é que é o nome dele? O Marco Aurélio, eu acho que ele fez eu não tenho certeza não, se eu ouvi, se eu não me engano, foi o Marco Aurélio que voltou lá, fez um trabalho bacana, eu vou confirmar isso aí. Que fez ali o áudio, né? E ela conta, né? Ela ali, você percebe que o testemunho dela é um testemunho real, né? Um testemunho quente, assim, do que ela viu. Só que muitas pessoas, por ela trabalhar nesse lugar, levaram por esse lado, né, Gustavo? De chamar ela ali, que tinha visto coisas e tal, né? Meio que tiraram o sarro dela nessa situação, pelo né? local, né? Que era um sanatório, então já vai. Mas é um caso clássico da ufologia, né, Cleiton? Com Ela certeza. teve contato, né? Ela já viu, ela falou que é uma moça meio loira, parecia ser loira, né? Sim, Vocês sabem o que aconteceu com ela depois? Não, conta pra gente aí. Ela ficou com um problema no rim. Muito sério. Isso é verdade. Muito sério. Acho que ela já morreu. Ela teve um problema seríssimo no rim depois disso. Ela chegou a conhecer ela pessoalmente? Não sei quem é. Ela era uma enfermeira, na verdade, lá do Clemente Ferreira, Sim. né? Mas viu, Marli, você acha que esse problema no rim foi em decorrência desse contato que ela teve com os seres? Foi. Dizem que foi. Depois disso aí, ela ficou sempre com problema no rim seríssimo. Olha só. Quem pode também, que acho que lembra mais coisa que eu tinha 8, 9 anos, o Anselmo é mais velho que eu, meu irmão. Eu acho que se um dia vocês puderem conversar com ele, o Anselmo porque o Anselmo, meu irmão, ele era meio maluco. Ele falou pra você que ele queria ir embora com o disco voador, ele deve saber mais então, coisa que eu ainda. Depois eu vou pegar em off aqui o contato da senhora aí, e eu tenho vontade de fazer uma matéria junto com o Cleiton aí, se ele conversar com o Cleiton aí, pra gente poder fazer uma matéria, né, Cleiton? Não, vamos lá. No nosso canal aí. Se vocês toparem, né? Conversar até, viu, Gustavo, com seu irmão, conversar com as pessoas aí envolvidas aí, que vocês têm contato na fazenda, né? Pode falar, Marli.
É o tio, né? O Anselmo. É tio meu. Eu acho que ele tem mais coisa pra falar do que eu, o Anselmo. E ele mora em Lins ainda até hoje? Ele é muito bom pra conversa. Eu acho que ele conta pra então vocês. ele deve saber de coisa. Qualquer coisa a gente até faz um especial aí também, junto com o seu irmão, né? E até pra quem tá ouvindo a gente aí, né, que ficou curioso nesse caso aí, pra quem tiver conhecimento de parentes que estiverem nessa região aí, região de Lins, região centro-oeste, região ali de Bauru, né? Pra quem quiser, porque provavelmente aconteceu ali em Lins, mas com certeza a redondeza aí passou por isso também, né? Passou por esses problemas. O que eu tava falando no início desse episódio era o seguinte, que a Maria Sintra, no caso do teu vô, o senhor Lidomar, ele não chegou a ver seres, né? Mas a Maria Sintra, ela descreve como uma mulher loira, né? Se não ser se não um ser humano, um ser humanoide, né? Parecido. E era um objeto pequeno que mal cabia 2, 3 pessoas. Pelo que ela fala, o objeto pousou ali era um objeto pequeno. Mas tem uma tecnologia de teletransportar, sim. Né? Mas, tranquilo. Eu digo assim, por exemplo, vocês já repararam que antigamente era muito comum a gente ouvir falar em lobisomem, ouvir falar em... Hoje o lobisomem já não é lobisomem, é o tal do chupa-cabra. A história do Saci Pererê, a história do Sucupira. Na minha opinião, todas esses contos aí, que viraram contos, né? Mas que na realidade algo aconteceu que pessoas da época narraram como tal, mas que era algo ligado a isso, né? Exatamente, né? Teve até um caso também que falavam que descia criaturas numa perna só da nave e que tinha um jeito meio robotizado, né? Será que não viram isso? Será que a gente é o tal da pareidolia, né? A gente olha uma coisa e associa com algo que a gente conheça, né? Mas que... Por exemplo, nessas plantações do terreiro de café, né? O terreiro de café, para quem não conhece, é onde que o pessoal deixa o café para secar, não é isso, Marli? É o lugar ali onde que o pessoal estende ali as lonas, né? Pelo menos era assim, né? Que eu conhecia. Estende as lonas para secar o café. Então, por que ele estaria nessa região, né? Fala, Riba. O mundo, cara, é cercado por tantos mistérios que muitas pessoas que devem estar assistindo esse podcast aqui, com certeza vai achar que nós somos loucos, muitos vão rir, vão levar no deboche, mas o que eu vou falar é muito sério e parece uma conversa de louco, mas um dia eles vão entender que os loucos têm razão. O Raul Seixas, nos anos 70, ele era chamado de maluco, de não sei o que, era loucão, doidão, mas ele era um cara antes do seu tempo. O Raul Seixas, nos anos 70, ele ia lá para a Serra da Beleza e lá tem uma pedra que chama-se Pedra do Raul. Eu tenho foto sentado na Pedra do Raul. O Raul ia nos anos 70 para lá, sentava naquela pedra e ficava durante a semana para ver os objetos que apareciam na Serra da Beleza. Só que naquela época, ele ia lá durante a semana, ficava vendo, os moradores ali locais sabiam que o Raul ficava ali e botou o nome de Pedra do Raul. Hoje, que a gente tem conhecimento dos casos da Serra da Beleza, devido ao The History, devido ao canal The History, o Marco Antônio Petit fez um trabalho lá, divulgou aquilo. Então a gente hoje tem consciência que a Serra da Beleza é um local que tem um magnetismo muito grande que atrai esses objetos, mas o Raul, que era louco, já contava isso nos anos 70. Então, eu quero dizer para você também aqui que quando eu era moleque, quando eu era garoto, eu fui morar perto da casa de um casal assim, eu era amigo do menino. E esse menino, vou te falar até quem é. Ele se tornou um cantor que gravou funk.
e ele chamava-se MC Naldinho. Ele cantava aquela música assim: vai, um tapinha não dói, um tapinha, só um tapinha. Essa música tocou muito na rádio, lembra? Não sei se você conheceu, Cleiton. Então o MC Naldinho era meu vizinho, ele morava perto da minha casa, e as pessoas falavam que o avô dele se transformava em lobisomem. Aí um dia eu conversando com alguém da família dele lá, e aquilo aí era um comentário que rolava. E um dia eu cheguei a ver o avô dele ficava sempre assim, meio estranho, assim, num quarto e tal. E a mãe do Naldinho comentou comigo que realmente acontecia aquilo, que ele se transformava em lobisomem. Aí um dia eu acho que essas coisas também, eu não sei do que se trata, pode ser um caso espiritual também. Aí eu vou entrar no xamanismo. O Maurício Eloy, ele é de São Paulo. Ele é um ufólogo, um pesquisador do xamanismo, e eu estava assistindo uma live com ele no canal, agora, semana passada, no canal de um amigo meu, e ele comentou nessa live que o xamanismo, ele é muito forte ali, é como se fosse o vodu, vamos dizer assim, para vocês entenderem mais fácil, da África ali. Ele falou que tinha um local lá que uma onça estava atacando a tribo lá e comendo algumas pessoas. O chefe da tribo, xamã, ele se transformou numa onça e foi atacar lá a onça que estava atacando a tribo. E se você parar para ler sobre o xamanismo, os índios navajos lá nos Estados Unidos, ele deixou uma maldição naquele rancho Skinwalker, que é super famoso. Quem quiser ler, bota aí no YouTube, no rancho Skinwalker. A tribo dos navajos, ele tinha um xamã. E houve algum problema lá naquela região lá, que os índios moravam nesse rancho Skinwalker, e eles foram expulsos dessa terra e eles jogaram uma maldição. Depois que esse xamã jogou essa maldição no rancho Skinwalker, até hoje aparece isso tudo que você está falando. No rancho Skinwalker aparece seres que parecem lobos, aparece lobisomem, aparece bicho com 2 metros, aparece OVNI, pessoas. O cara vendeu o sítio porque não aguentou morar lá, de tanta coisa estranha que acontece lá. Então, cara, essas coisas existem, as pessoas não devem brincar com o que não conhece, e se tiver dúvida, eu aconselho que vá nesses locais e passe uma noite, passe uma semana, que eu tenho certeza que eles serão os loucos, assim como o Raul Seixas, e assim como eu me ponho também um pouco nessa, porque no mundo existem coisas que nós devemos ver para acreditar. Se tem dúvida, vai nesses locais onde que acontece, que esse véu da inocência dos seus olhos com certeza vai cair. Não, e outra, né? Se você fosse um alienígena e você tivesse o poder de viajar pelo universo, pela galáxia, por portais dimensionais, por tudo isso, você não se apresentaria como um alienígena para os seres humanos. Se você tivesse esse poder aí, você se transformaria em seres aqui do planeta, seja se transformar num ser humano, você pode se transformar num cachorro, num gato, num passarinho, enfim, em qualquer ser que já exista aqui no planeta, para você passar desapercebido, né? Eu acredito nisso, sim, que todas essas... que nem o pessoal fala, né? Já tem, com certeza, alienígena no poder, entendeu? De algum modo ou de outro. Quando eu falo poder mundial, né? O poder ali dos mandatários mundiais, né? Então, eu acredito que tenha coisas que os caras... sempre me questionam, né, no canal, né? Mas por que os caras não chegam e descem lá no gramado da Casa Branca? Meu, não funciona assim, cara. Eles já estão aqui há muito tempo e, de alguma forma, o nosso entendimento ainda não está preparado para tal coisa, né? Sabe o que eu acho, menino? Que o universo é uma coisa... Tem tanta coisa que nós vamos morrer sem saber nem mais... Um pouquinho a gente sabe não sabe nada. É verdade, também acho. Também acho. Ô Marli, você lembra de algum caso aí que te contavam aí da tua região aí, de criaturas aí, de coisas paranormais assim, que viam aí na tua região? Não,
Olha, você quer dizer, eu não tô entendendo assim o que você tá perguntando. Que tipo de coisa? Não, assim, por exemplo, que nem a gente tá falando aqui de lobisomem, Bicho, sim. de bicho, de vampiro, de cara assim que se Alguém transforma. chegou a ver algum ser lá no quintal, caminhando? Houve comentários assim do seu pai ou de alguém que tirava leite, que chegou a ver seres passando, caminhando? Alguém chegou a ver alguma coisa? Quando a gente é pequena, esse pessoal que mora em fazendas, esses empregados, conta muita coisa, sabe? Você não vai naquela estrada, porque lá tem uma coruja que fica lá na porteira e ela conversa. Então a gente não sabe de medo. Tem essas coisas aí, sempre tem em fazenda, quando você mora em fazenda. Sim. Ah, sim, com certeza. Mas eu nunca vi nada, então eu não posso te falar. E a única coisa que eu vi quando eu fui ter nenê na minha vida, que apareceu um homem pra mim, que eu tava muito nervosa quando eu fui ter minha filha, e aí a cesariana, né, não pegava, né, a anestesia. E aí eu fiquei sentada. Aí veio um enfermeiro no tempo, era um homem, todo de branco, de máscara, que nem a gente tá usando, pôs a mão assim na minha cabeça e falou: filha, não se preocupa, você vai ter um filho bom, que nunca vai te dar trabalho, vai ser uma coisa maravilhosa que você vai ter. Olha então só. Não fica nervosa. Aí eu fui me acalmando. Eu lembro que eu olhei, era um homem. Eu olhei e fui me acalmando. Quando eu perguntei pro médico, depois que fui tirar os pontos, quem é aquele homem que conversa? Ele falou: ninguém conversou com você. Então, assim, também acredito, e eu acredito, que isso eu vi, eu acredito muito, né, em pessoas que voltam, que morrem. Eu acredito em espiritismo, eu acredito muito, porque eu vi isso, entendeu? Ninguém me falou. E realmente tive uma filha maravilhosa, que é a Mirella, mora em Fortaleza, nunca me deu trabalho. Nem ela, nem o Gustavo. Aí eu falei: Gustavo, quando eu fui ter você, o homem não veio me falar nada. Ninguém veio falar de mim. Ixi. Não, mas assim, vou te falar, eu já tive essa experiência na minha vida. Então, olha só. Mas, ô Marli, você acha que, na tua cabeça hoje, você acha que é o que a gente falou, né? Que não tem explicação, né? A explicação que a gente daria, por exemplo, se fosse perguntar pra qualquer pessoa, não, é porque ela tomou algum remédio, algum medicamento ali que fez com que ela visse. Isso teria a possibilidade de ter acontecido ou não? De jeito nenhum, não. Isso aí foi muito nítido, foi muito assim, é como que eu tô conversando aqui com você tá conversando comigo, e eu pergunto, quem conversou comigo? Ninguém conversou com você. Foi assim que o médico falou. Ainda eu olhei, eu vi o médico esperando com a mão, sabe, secando a mão. Ele tava com a roupa dos enfermeiros do hospital. Ele tava todo de branco, máscara branca, tudo, e era um homem. Pôs a mão na minha cabeça, isso eu senti. Mas isso aí Não, pode falar. Você acha... Ele te acalmou, assim, você acha? Muito, muito. Eu fiquei muito calma. Pra mim era espírito, né? Eu acredito. E veio ali. Mas você acha que não tem nenhuma ligação? O que é espírito e o que é ufológico é ufológico. Você acha que não tem nenhuma ligação? Eu acho que não, né? Eu acho que não, porque também, não sei, a gente não morre e acaba, né? Eu acho que não acaba. Eu acredito que existe o mundo espiritual, o mundo encantado e o mundo ufológico. Esse caso, a Marli, pelo que ela comenta aí, ela já teve experiência espiritual boa, um ser de luz que foi lá acalmar ela, era o primeiro filho, e acalmou realmente e disse que era uma criança boa que estava a caminho e foi. Então era um ser de luz espiritual que aconteceu com a Marli. E a Marli também teve experiência ufológica. Então a Marli é uma louca igual a gente, abençoada. Com certeza. Isso aí, é isso mesmo. Sou louca e é verdade. Abençoado. E o mundo é dos loucos. Nós, pelo menos, a gente vai morrer, Marli, sabendo. A gente não morre inocente. A gente vai morrer sabendo que nesse mundo tem coisas. Deixa eu te falar, não é que a gente é louco, a gente é abençoado e a gente é a mais. Isso. Então, é diferente dos outros, sabe? Não, mas eu falo louco com a ironia. Com a ironia boa, então. Eu quero dizer que eu prefiro ser esse louco do que um tapado que nunca viu nada nessa vida. Isso, pelo menos, eu vou embora nesse mundo sabendo que não estamos sozinhos, seja no mundo espiritual, seja no mundo ufológico, ou seja, no mundo encantado. Nesse mundo tem coisas, e nós somos testemunha disso, né, Marli? Ô, bicho, e como? Isso aí. Podcast Brasil UFO.
Então você que tá ouvindo a gente aí, ó, se você tem alguma história aí sobre OVNIs ou coisas estranhas e misteriosas que aconteceu com você ou com algum conhecido, manda pra gente através do e-mail brasil.ufo.sp@gmail.com. Vou repetir, brasil.ufo.sp@gmail.com, lembrando que o Brasil é com Z, tá? Ou pelo WhatsApp, que é o mais 5511 984363637. Repetindo, mais 5511 984363637. Se você não quiser ser identificado, podemos mudar o seu nome e a sua voz. Manteremos o total sigilo. Você também tem, já teve casos assim, Gustavo, de ver alguma coisa assim, que você não sabe explicar? Ou algum amigo assim te contou alguma história aí? Ah, Cleiton, eu já vi assim algumas luzes no céu, assim, mas não dá pra ter certeza do que era, né? Que às vezes o pessoal fala que é satélite, que mas assim, igual a minha mãe, não. Eu queria ver. Porque assim, não, às vezes que eu falo assim, quando eu falo para os ouvintes se viu alguma coisa, não quer dizer que seja só no céu, que seja só como se fosse algo que esteja voando, né? Ainda mais hoje, né, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje, numa época que cada vez mais os drones estão mais com tecnologia, tem casos de drones que o cara senta no drone e sai voando hoje em dia. Hoje já é possível isso, né? Então assim, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de caso, né? Porque são muito parecidos com alguns avistamentos, mas que para um olho treinado dá pra identificar. Ainda mais que o drone ainda ele não voa sem ter a hélice, né? Então dá pra você escutar o barulho ali da hélice e tal, né? Mas quando eu falo assim, eu digo assim, casos, até esses dias eu tava lembrando, né? Um caso que uma amiga me contava, que ela via quando pequena e ela era claro, assim, igual a Marli falou pra gente aí do caso aí do enfermeiro, né, passando a mão na cabeça dela e conversando com ela. Essa amiga, ela contava pra mim que ela via, quando ela ia no banheiro dela, da casa dela, ela via ela, mas com a cara toda cortada. Não a imagem dela, ela via a imagem dela e do lado dela uma pessoa igual a ela, como se estivesse numa outra dimensão, e o espelho era outra dimensão. Era ela toda cortada. Agora, como que você explica isso? Né? Se você vai falar um caso desse pra uma pessoa que não acredita, que tem um pessoal lá no canal que tá lá pra ficar dando risada, pra ficar falando que tudo é balão, que tudo é, né? Então esses casos assim é complicado você discutir, né? Pessoas que não acreditam, elas não vão acreditar nunca, né? Não importa que você tenha a mente aberta ou você não faz parte da loucura, né? Essa loucura a gente tende a falar, seja aqui no Brasil UFO, seja na Trilha dos OVNIs, seja no canal do Cristiano, como é que chama o canal do Cristiano, Riba? Contato OVNI. Contato OVNI, seja no canal do Carlos, seja no canal da Valéria e do Paulo. Depois a gente Valéria Canevale, né? E Paulo Ribeiro. Que é o Abduzindo Grace. Abduzindo Grey. O do Carlos Moreira Máquina de Mistérios. Máquina de Mistérios. São e amigos. assim a do Wagner de São José do Rio Preto, né? São José do Rio Preto também tem um canal muito bacana. Que eu esqueço a sigla do canal dele. SJ São José do Vale do Rio Preto. Isso. Então assim, pessoal, quem que tá aí tá atrás da verdade, né? Até o ponto que vão nos calar, né? Mas a gente tem que trazer a verdade. Fala, Riba. Ô Marli, você tem eu não sei, quando você era criança e naquela época também, a gente não tinha tanta informação conforme a gente tem hoje, né? Hoje, naquela época a gente não tinha informação nenhuma, não tinha internet. A gente, quando ouvia falar, era disco voador e olha lá. Então, você tem noção, eu não sei se já caiu a ficha pra você, se você tem noção que o que você viu naquela época é um caso que, se você pegar um estádio lotado de pessoas, você vai tirar 2 ou 3 e olha lá, tiveram a chance de ver o que você viu, uma coisa de outro mundo. Você tem noção do que você viu e hoje isso te chama atenção, isso te despertou.
Você tem noção, assim, caiu a ficha pra você? Eu penso assim, que nem você falou, eu sou privilegiada de Deus, eu vim aqui... Você tem essa noção, né? Porque você sabe que o Gustavo, quando tinha 2 aninhos, ele sumiu num clube que a gente foi, o Gustavo. Sim. Esse aqui. Ele chegou lá, era dia da criança, dia de Nossa Senhora Aparecida. Quando foi umas 9h30 da manhã, aquele clube lotado de gente, tem lago, tem tudo, ele sumiu. E aí começamos a procurar, e deu no alto-falante, nada. E meu marido foi até lá em cima, no campo de futebol, procurou todo lugar, procurou o Gustavo. Eu já enxergava até o Gustavo em todas as crianças que eu via, e não via o Gustavo. Aí eu tive que ligar para minha mãe, contar a verdade. Falei, mãe, o Gustavo sumiu, acende uma vela para Nossa Senhora Aparecida, porque o Gustavo sumiu. E quando foi meio-dia, no mesmo lugar que todo mundo foi lá em cima, ele apareceu só de cuequinha, sem roupa, sem tênis, sem nada, só de cuequinha. Não sabia onde, eu não sei onde o Gustavo foi, não sei. Nossa. Perdeu o tênis, perdeu tudo? Tudo, ninguém sabe. Ele não falou nada. Você lembra disso, Gustavo? Ele tinha, acho que 2 ou 3 aninhos, ele tinha. Pequeno. Era pequenininho. Então é assim, coisas, eu acho que eu sou privilegiada de Deus, entendeu? Então você tem noção, já caiu a ficha que você viu naquela época, aquela luz que iluminava a mangueira, que você abria a portinha lá da porta para avistar. Hoje você tem consciência que é uma coisa de outro mundo que você viu, né? Eu acho que eu tenho certeza que é outro mundo que existe. Sim. Você viu uma coisa que ninguém viu. Ninguém viu. Eu era pequena, eu chegava pros empregados, falava, seu pai vai morrer, o homem morria, entendeu? Eu era assim, então eu não sei o que acontece comigo, então deixa quieto. Mas... Então você tinha o dom da vidência, assim, vamos falar. Evidência, verdade. Eu já senti. Quando morre gente, eu sinto. Eu sabia que a minha mãe ia morrer. É uma coisa. E na sua casa, Marli, quando você era pequena, aí nesse período que tava aparecendo luzes lá, nunca aconteceu de você ou sonhar ou acordar com pessoa, assim, um ser do seu lado, luz do seu lado na cama? Você não lembra nada disso não, né? Não lembro, isso não. Tá, não, porque você tá falando em evidência, aí me deu essa curiosidade aqui, entendi. Verdade, mas não vi não. Tá bom. Mas esse caso aí do Gustavo aí também é interessante, né? Dele dar uma desaparecida assim, depois aparecer, imagina, com 2 aninhos, meu. O meio-dia, né? O desespero. Meio-dia. É a hora que, sabe a hora que é dia de Nossa Senhora Aparecida, que é o meio-dia, toca aquele monte de... Toca fogo, né? Meio-dia de Nossa Senhora. Porque a gente tudo é católico. Então, a minha mãe acendeu uma vela, eu lembro que eu tava no clube, e aí meio-dia ele apareceu. Então, caramba! Devolveram pra mim, tinham levado ele embora. Sabe onde eu fui, né? E o seu pai chegou a ver esse objeto no quintal durante o dia, ou Marli? Lá Meu próximo pai? ao quintal, como se fosse pousar? Seu pai chegou a ver ele no quintal alguma vez? Não. Ele viu aquela vez de noite e depois e a viu gente seguindo sempre o carro, via. né? Seguindo o carro era direto. A gente ia na cidade, quando ia embora ele tava atrás. Nossa. Então, e é sempre muito... 1, 2, como é que era? Era só um, sempre só um. Eu nunca vi mais de um. Ele vinha assim, vamos supor assim, uma distância, vamos chutar assim, uns quantos metros assim do carro? Uns 200 metros, 300, ou na altura do helicóptero? Eu lembro que era do lado direito. Ele vinha baixo, pelo que você fala, voando baixo. Ele vinha acompanhando, ele acompanhava. Então a gente falava assim pro meu pai: ai, pai, é avião. Que avião? Você acha que avião acompanha um carro desse jeito? Mas faz até a curva. Então, não era avião, não, era ele mesmo. Isso aí eu tenho na mente, parece que eu tô vendo aquele a coisa seguindo a gente. E aquelas luzes. Ele parecia com o desenho que o seu pai descreveu lá naquele documento? Sim, era bem prateadinho, sabe? Como se fosse um carro prata hoje em dia, era assim. Um carro prata redondo, um disco voador clássico, né, Marli? Era um disco voador, né? Então. Mas a gente viu muito, vixe. Depois parou, né? Existe, porque a gente mudou. Quando eu tinha 14 anos, a gente veio embora pra cidade, morar em Lins. Então não ficou mais lá. Mas na cidade vocês não viram mais nada? Seu pai não viu mais nada? Não, na cidade não, era só na fazenda. Entendi. Eles estavam sempre naquela região ali, interessados em alguma coisa ou em alguém, né? Por isso que eu acho. Talvez o lance é o que a gente falou, né? Tem que falar com depois quem morou lá depois de vocês pra ver se continuou, né? Esses avistamentos, né? Então, Gustavo, se você conseguir contato aí com
além do seu irmão, né? Do seu irmão não, do seu tio, né? Isso. E também um contato com os moradores atuais de lá, e você entra em contato com a gente, o que você acha? Não, pode ser, eu vou dar uma sondada lá com o pessoal, eu vou ver sim. Tá certo. Eu acho que mesmo fazenda do lado, que gente que mora em fazenda do lado, que dá pra ver. Isso, os antigos moradores ali, né? Eu acho que fica isso aí qualquer coisa você traz pra gente. Pode ser, Gustavo? Pode ser, combinado. Você quer acrescentar alguma coisa, Gustavo? Não, tranquilo, acho que o depoimento era esse. Acho que Então, se for lembrando mais de alguma coisa, a gente vai passando aí. Isso, é isso aí. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Marli? Não, eu já falei até muito, né? Imagina. Eu acho que o que você falou aí só enriqueceu aí pros interessados aí no assunto. Você quer falar mais alguma coisa, Riba? Eu quero dizer que o depoimento da Marli é muito genuíno. Aconteceu numa cidade, Lins, que aconteceu o caso da Maria Sintra, um caso famoso, um caso clássico, e eu não tenho dúvida nenhuma que a Marli estava na época certa, no local certo, que é o Lins aí, que é o famoso caso Lins. E ela foi uma privilegiada de ter, ela, assim como os irmãos dela, ter visto uma coisa, pra mim, de outro mundo. Ela viu o disco voador, ela não viu OVNIs. Então, Marli, eu agradeço a você, agradeço ao Gustavo aí pelo depoimento, entendeu? Foi muito bacana poder ouvir vocês, tá bom? Obrigada a vocês também, tá? É isso aí. Então, ó, só lembrando, os moradores aí de Lins aí, que lembrarem alguma história aí que contada pelos avós, pelos pais aí dessa época, né, de 1969 ou um pouquinho menos, um pouquinho mais, né? Depois vocês trazem pra gente, entrem em contato com a gente, pra gente continuar essa história. Lembrando que o Gustavo vai conversar com o tio dele, né? Que é o Anselmo. Que é o Anselmo, né? E se ele tiver mais histórias aí, também a gente dá sequência aqui na parte 2. E no meu canal. Oi. No meu canal lá na Trilha dos OVNIs, no final do canal tem lá o meu telefone, tá, meu e-mail. Se alguém aí que mora nessa região de Lins aí ou no interior aí souber de alguma coisa, algum vídeo, alguma história interessante, entre em contato comigo ou com o Cleiton, também aqui do canal Brasil UFO, que a gente vai contar a sua história e colocar aqui no canal, na Trilha dos OVNIs e no Brasil UFO. Vai ser uma honra contar a história de vocês. Com certeza. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Marli, viu? Pela Obrigada participação a aqui com a gente aqui, viu? Falou, a gente que agradece. Bom? Valeu, pessoal, pela atenção, pelo carinho, principalmente pelas participações no canal, pelas mensagens de carinho. Nunca deixem de acreditar no que o seu coração lhe diz. Saiba que a verdade prevalecerá no final, demore o tempo que for. Forte abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal! Podcast Brasil UFO.